programas. Então está aqui o fundador, o diretor de logística e o diretor comercial. O que a gente se propôs a fazer aqui para vocês é um bate-papo. A gente vai correr um pouco das histórias do livro e vai instigar vocês a perguntar um pouco também. A Netshoes, já começando aqui, é uma história, do meu ponto de vista, que escrevi, muito interessante, porque eu acho que tem umas coisas que são únicas. É uma empresa que começou pequena, com o Márcio Agol, num estacionamento, que era o tio do Márcio, do pai do Agol, e foi superando uma série de fases. Tinha mais motivos para fracassar do que suceder, mas por uma série de fatores e pelo trabalho que eles fazem, eu acho que as coisas foram virando. O livro ele é um pouco dessa história de inspiração e conta um pouco como eles foram superando as várias dificuldades que tiveram. Então eu vou começar aqui, mas eu gostaria que todo mundo pulasse na conversa. A ordem aqui é não ter ordem, então vai ser bem caótico. Então eu vou começar perguntando para os três, né? E uma coisa curiosa, eles são colegas de infância, então já faz 20 e picos anos que eles se conhecem. Então eu queria que vocês contassem um pouco do começo. Como é que foi, como é que começou tudo isso? Alô? 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 Tá. Bom, boa noite a todo mundo. Primeiro, é legal ver aqui que tem vários caras que participaram da história. Todo mundo participou da história. Então, o livro está super bem representado hoje aqui com a arquibancada. E a história que começou com esses dois quebrando todos os meus carrinhos, né? Eu ia na casa deles lá em Santana e eu ia com alguns carros e eu voltava só com chassi, pneu, motor. Então a gente se conhece desde... É verdade isso. Se conhece desde a infância, desde criancinha mesmo. E obviamente isso foi quando nós iniciamos a Netshoes no projeto Eu e o Agol. E isso é uma característica, sempre foi uma característica da Netshoes, procurar os amigos primeiro, procurar as pessoas que a gente conhece. E aí o nome do Márcio já veio, falou, vamos ligar para ele. Eu tinha na época 25, a Agol 20, Marcinho 17, e aí começamos essa história incrível. E uma coisa que nem todo mundo sabe é que a Netshoes começou com uma loja de calçados, principalmente feminino. Depois, ao longo do tempo, vocês foram transformando ela numa loja de artigos esportivos. Por que calçados femininos? Porque era o que o dinheiro dava para comprar na época, né? A gente queria comprar o tênis, mas aí o tênis era caro. Um par de tênis dava para comprar 5 de mulheres, 5 pares de mulher. Obviamente também tinha toda uma burocracia junto à Nike, Adidas, a Puma, o Fábio está aí hoje. Tem um monte de gente que realmente participou da história, mas que é uma burocracia. Então, quando você é iniciante, o iniciante tem que ir conquistando ao longo do tempo a confiança de todos. E o sapato feminino era mais fácil. Chegava lá com o chacão, você levava o sapato para casa. Então, e uma coisa de você estar em frente do Mackenzie, que era uma universidade que também tem um público feminino grande, né? Ô Marcinho e Cello, vocês que começaram logo no começo, lá em janeiro, Marcinho antes de abrir, né, em janeiro de 2000, conta um pouco dos primeiros meses. Como era o começo da Netshoes? Bom, boa noite. A Netshoes ela começou com uma loja de 50 metros quadrados, com poucos pares na vitrine. O estoque literalmente era dentro de um banheiro pequenininho, que a gente improvisou e fez as prateleiras para virar o estoque. Tinha uma mesa de plástico atrás, onde a gente falava que era o nosso escritório, com um telefone. Então tocava o telefone, a gente atende como Netshoes, não atende. Bastante desafio no começo, porque eu era um cara novo também, não tinha tanta experiência, apesar de ter passado... Não tinha tanta experiência, onde você tinha trabalhado hoje? Eu trabalhei com alguns armênios também no sapato. Não estava no teu currículo essa história? Não estava. E... Cara, mas assim, era sempre muito divertido trabalhar lá, né? Então, depois o Thiago veio, quando abriu o Ibirapuera. Ô Thiago, e como que você caiu nessa roubada? Porque eu vi o Marcinho falar aqui que o estoque era no banheiro, só tinha o Márcio Golpe e o Agolpe tocando terror ali no dia a dia. Como é que você caiu nessa história? Bom, boa noite a todos. Só um ponto também, quando o Márcio ia na nossa casa, a gente quebrava os brinquedos dele. Aí quando a gente ia na casa dele, ele escondia os brinquedos para a gente não ter acesso para quebrar. Bom, então,
O Marcinho começou primeiro, aí em agosto de 2000 eu entrei, tinha 16 anos, e o que acontecia? Quando ia fechar a Maria Antônia, às vezes eu ia com meu pai para buscar o Marcinho e às vezes eu ajudava a guardar os fones, né? O fone é guardar os sapatos que os clientes não experimentaram e não levaram. E era engraçado que esse quartinho aí eu entrava às vezes e falava assim, nossa Marcinho, como cabe tanto sapato aqui, né? Tipo, era um negócio minúsculo. E aí quando veio a oportunidade de abrir a loja do Ibirapuera, eu fiz uma entrevista com o Márcio Agopo, foi, sei lá, acho que uns 2 minutos e meio, assim, a entrevista. E aí, você tá fazendo alguma coisa? Não, tô na loja lá da minha mãe e tal. Ah, então você quer trabalhar? Pô, acho legal, cara, eu gosto da ideia. Aí eu falei, então tá, começa segunda-feira. Pô, legal. Aí eu passei a entrevista e comecei na segunda-feira. Processo seletivo ultra rígido, né? E tem uma coisa que o Tielo já começou a contar aqui, que foi essa experiência de abrir uma segunda loja, né? Shoes, ela abriu a primeira loja na Maria Antônia como uma loja de sapatos, de calçados femininos, algum sortimento ali de tênis, e logo na sequência foi para uma experiência de abrir uma loja no Ibirapuera, que foi, como vocês contam, a loja que abriu mais rápido, mas fechou mais rápido também. Conta um pouco como foi essa experiência de por que foram para lá e por que não deu certo. Assim, uma característica nossa, a Netshoes, principalmente eu, a Gopo, os dois aqui, a gente está sempre procurando novas oportunidades, né? E um belo dia, sábado era o dia que os amigos visitavam a gente lá na loja da Maria Antônia. O Sandy, um amigo do Agopo de infância, também chegou lá. Falou, olha, eu tenho cinemas ali, meu pai tem os cinemas em Ibirapuera, eu tenho entrada em Ibirapuera, vamos fazer um bem bolado, a gente abre uma loja em Ibirapuera. Começou assim o papo. Obviamente, em 3 meses o papo virou realidade. E a gente abriu a loja mais rápida do shopping, da história do shopping, porque no dia que eu levei a planta, a loja já estava aberta. E o engenheiro falou, por que você trouxe a planta? Eu falei, não, vocês me pediram, mas a loja está rodando. Mas o ímpeto, a vontade de abrir, ela não seguiu nenhum roteiro. E ali nós abrimos ali em outubro, foi isso? Outubro de 2001, ou 2000. Ou seja, no mesmo ano, né? No mesmo ano que a Netshoes tinha aberto a Maria Antônia, nós abrimos a loja em outubro de 2000 e em abril de 2001 ela fechou. Ou seja, durou 6 meses e foi uma das decisões que nós tínhamos que tomar na época, porque senão a Netshoes teria praticamente quebrado, teria mais condições de honrar os fornecedores. Né? Era frustrante, assim, ficava no shopping, a gente estava num ponto não tão bom, que o Ibirapuera tem aquele quadrado principal, a gente ficava numa esquina. Você viu o nome que ele deu no livro? Eu não dei nome nenhum, eu só descrevi. Não tão bom, no Corredor da Morte. E o Márcio, eu lembro que a gente falava bastante, um dia ele ligou e falou, vamos fechar a loja? Eu falei, cara, vamos, porque não dava mais para ficar lá. Eu lembro que ele me ligou, acho que numa sexta-feira à tarde, eu comecei a descer todo o estoque da loja, do mezanino para a loja física. Ele chegou lá com a Gopo, ele tinha um Gol na época, a Gopo uma Ranger, e um carreteiro vizinho nosso da Maria Antônia com uma perua. A gente mudou da noite pro dia, cara, incrível assim, a gente fechou a loja. E aí levou o estoque, uma parte para casa da casa dos pais do Agopo, e na semana seguinte a Maria Antônia foi ampliada. Então isso é muito legal também. Antes da gente ir para essa história, tem uma passagem, essa é uma passagem interessante, porque o fechamento do Ibirapuera, eu não sei, eu queria ouvir como é que vocês têm essa noção, mas a gente conversou disso quando estava fazendo um livro, que gerou um aprendizado interessante, que foi a noção que vocês ganharam que para expandir no varejo de calçados por loja física era custoso e demoraria muito. Então assim, conta um pouco, porque daí também tem um começo do mundo digital, né? O shopping, a gente ficava em frente ao World Tennis e do outro lado tinha a Baiar. E a gente queria competir com eles, né? E a gente admirava esses caras, como, nossa, olha a Baiar. A Baiar tinha 2 andares, arco e flecha, tinha de tudo ali dentro. E a conclusão que nós chegamos foi essa, que expandindo da maneira convencional, da maneira física, ia demorar muito tempo. Mas precisava tomar uma atitude naquele momento de fechar a loja, estancar onde nós tínhamos um problema. Mas sim, o shopping deu uma noção para a gente de expansão física, de como os lojistas se posicionavam, qual era a estratégia que eles utilizavam. A gente aprendeu bastante com o episódio.
E quais que eram as maiores dificuldades nesse começo? Porque a gente, quando está bem ouvindo, assim, dá a sensação que era tudo fácil. Que vocês estavam lá vendendo sapatos, entrava vendedor a toda hora, entrava comprador a toda hora, e as coisas aconteciam de forma simples, a ponto de vocês pensarem em uma segunda loja num espaço de tempo tão curto. Era fácil? Não era fácil. Acho que assim, o trabalho que foi feito na Maria Antônia, né, os produtos eram muito acertados para o público, né, o público do Mackenzie. Então acho que assim, algo que realmente despertou foi o volume de venda, ou algo que realmente a oportunidade, como o Márcio comentou, que a gente sempre buscou oportunidades. Quando veio a oportunidade, a Maria Antônia rodando, pô, tá chegando o Natal, vamos abrir o mais rápido possível um shopping em Ibirapuera, e tentou, e realmente isso foi bom para aprendizado da Netshoes como um todo. Essa questão do crescimento que você fala, eu lembro que o Márcio comentava, ele falava, cara, a gente precisa crescer. Só que a gente olhava para o lado, os concorrentes já tinham 200 lojas, espalhadas pelo país inteiro. E foi uma oportunidade única na época mesmo, a questão do e-commerce e dominar aquele território naquele momento, né? Que hoje é muito mais complicado fazer isso. Então, crescer rápido e crescer democratizando a questão da venda pelo um produto pela internet, que muita gente desacreditava, né? Como que você vai vender um tênis em 2001, 2000, sem calçar o produto, né? E aí isso foi uma quebra de paradigmas e hoje é uma pura realidade, né? Fácil falar hoje, né? E me conta um pouco do... A gente aqui também já se falou tantas vezes, mas às vezes dá uma travada. Mas esses dois têm uma história interessante porque eles faziam um pouco de tudo, junto com o Márcio e com a Golpe, mas eles, ao longo do tempo, também começaram a ser assediados por outras marcas. E em uma dessas oportunidades, eles quase foram levados embora, eles aproveitaram para botar algumas cartas na mesa. E essa história é boa porque ela dá uma dimensão de como era a relação entre eles ali. Que tinha, essa aqui é a Jojo, gente, é a minha filha mais nova. Então, assim, tinha atrito também, não tinha? Sim, né, a nossa relação sempre foi muito aberta, super transparente, e acontece de uma opinião não bater com a outra, e por ser transparente, a gente sempre falava muito um com o outro. Né? Esse episódio, Zé, foi assim, algo até para comprovar essa transparência. Foi no momento em que o Márcio foi abordado por uma pessoa de uma marca de sapato, falando, ó, estou reestruturando tudo e gostaria de contratar esses dois moleques que você tem aí. E eram os únicos dois, né? Só os dois o cara queria levar. Eu sou um cara legal com você, tô te avisando que eu vou levar aqueles dois caras. Legal. E aí o Márcio, um dia à noite, ele falou, preciso conversar com vocês. Aí ele, o Agop, a gente foi conversar, e aí ele jogou super aberto. Ele falou, ó, vocês ganham X, a proposta para vocês ganharem gira em torno de 3x a 4x. Aí ele falou, eu não tenho capacidade de pagar esse salário, mas eu também não gostaria de perder vocês, e o valor que eu tenho é 1,5x. E assim, foi espontâneo. Eu, meu irmão, eu tinha 17 anos, 18 anos, meu irmão 18, 19, e foi instantâneo. Ele falou, cara, isso aqui é um sonho, vamos para cima, a gente sabe que a gente pode fazer acontecer, ajudar vocês no que for preciso, e vamos continuar. A relação sempre foi muito boa, então a gente trabalhava se divertindo, éramos moleques, ele sempre falava, eu tenho a responsabilidade de cuidar dos meninos, incluía o primo dele, inclusive, que era um cara novo, e a gente sempre acreditou, sempre gostei de estar perto dele, do Agop, e naquele momento não era dinheiro que fazia, a gente era tudo novo, tinha os nossos pais, morava com eles, então, puta cara, ir para o mercado e perder tudo aquilo, e você sempre enxergava algo mais, apesar de estar naquele mundo pequeno, o Márcio ele sempre falava, você esperava acontecer o que aconteceu? Cara, olhando há 18 anos atrás, praticamente não chegar onde chegou, mas você sempre enxergava um passo à frente. Na questão do farol alto, quando você chega lá, você acende ele de novo, você vai enxergar mais um passo. Isso fez com que a gente se unisse e fosse trilhando esse caminho até hoje. Bacana. E como é que foi esse movimento de ir para online? Por que foram e quando começou? Bom, a Daniela está aqui na frente, a responsável por grande parte disso. Na verdade, de novo, eu sempre fui um big fã de computadores, o Marcelo, outro responsável, está aqui também.
E ficava montando e desmontando o PC o dia inteiro. Era o dia inteiro montava e montava PC. Eu falei, porra, pra que esses caras querem tanto PC? Pra jogar, não deve ser. Pra isso, pra aquilo, alguma coisa esses caras vão fazer. E a internet estava acontecendo já nos Estados Unidos, né? O brasileiro gosta de Miami, gosta dos Estados Unidos. Tudo que acontece lá, eles gostam. Eu falei, esse negócio vai vir aqui pro Brasil. E foi quando a gente visualizou a possibilidade de vender na internet. Vamos ver o que vai dar. O custo é baixo. Não era um custo tão alto, não era de graça. E aí pintou um programa do Banco Real na época, em 2001, né, 2002, e o banco falou, nós vamos selecionar alguns lojistas e vamos inserir eles no mundo digital. Aí quando eu olhei a lista, né, tem a lista lá, os caras grandes, médio, aí tinha a Netshoes ali embaixo, ali no rodapé, mas insistência, persistência. Aí eles foram desistindo, ninguém queria, na verdade ninguém queria nem entrar no programa. E aí nós entramos no programa, e lançamos o site em 2002, e o que era mais legal, que como era um shopping, tinha competição, e a gente adora competição. Né? Eu e o Agol, se jogar, a gente tinha algumas histórias, quando a gente se encontrava na rua ou saía da loja, a gente saía tirando um racha, para ver quem chegava primeiro. Né? Então, competição sempre foi uma coisa muito forte lá dentro, e aí nós abrimos, e pelo fato de ser um shopping, nós começamos um shopping online em 2002, nós começamos a aprender como disputar com os outros, e aquilo foi gerando um aprendizado muito grande no desenvolvimento do online. Primeiro mês não vendeu nada, sempre conto essa história, o segundo mês não vendeu nada, e aí como que a gente fazia isso? Era de noite, né? A gente trabalhava durante o dia, aí quando tinha um minuto de folga, o Cello e o Agolfo tiravam as fotos, e à noite eu publicava os produtos. Né? Chegava em casa. A descrição era feita na hora, né? A gente não tinha catálogo de fornecedor, então a gente olhava azul piscina, não, turquesa, solado tal, em cima é cadarço, de qual modelo? Couro de cobra de jacaré. Lá, você não tinha as informações que você tinha hoje, então assim, não tinha peso, não tinha detalhe nenhum de produto. Não, e tinha uma Isso história também de ter que fazer a venda na loja para poder ter dinheiro para postar as mercadorias que iam ser entregues, né? Ô meu, você vai fazer a gente chorar quantas vezes aqui? E aí publicava os produtos, terceiro mês vendeu um par, mas no quarto mês vendeu 2, ou seja, já tinha um movimento de crescimento, né? 100% já, dobrou de um mês para o outro e falou, cara, esse negócio vai pegar. Mas o que era mais legal, Zé, é que as vendas não aconteciam para São Paulo. E aí a gente percebeu a história, falou, caramba, a gente está vendendo para o Brasil inteiro. E foi aí que veio o clique. Cara, a gente consegue, com uma loja, vender para o Brasil inteiro. E foi embora. Foi aí que nasceu a história de como a gente pode crescer sem precisar abrir tantas lojas. Bacana. Eu queria que o Cello contasse um pouco, porque o Cello estava lá junto com a Golf na ponta comercial, porque também não foi fácil trabalhar com as marcas no começo, o canal online. Né? As marcas olhavam com uma certa desconfiança. A gente vinha da década de 90, que é a década da pirataria no Brasil, né? E conta um pouco dessa história de como foi trazer as marcas para dentro da loja online da Netshoes. Bom, primeiro é o que o Marcinho comentou aqui, né? Muita marca falava, como é que você vai vender pela internet se o cara tem que experimentar? O cara não sabe o tamanho dele, se vai ficar bom, se vai ficar apertado, enfim. E a gente aqui sempre falando com as marcas, contar a história da Netshoes, muita informação. Um ponto positivo também foi que a gente levava informações de consumo, né, o que o cliente está procurando, o que o cliente gosta mais, o que ele gosta menos. E foi um pouco de diferente do que acontecia com o mercado tradicional, vamos chamar assim. Né, os concorrentes eles iam lá e faziam o modelo tradicional, que é comprar, me entrega e eu vendo, ponho lá na vitrine e vendo. E a gente chegava com dados, falando, ó, tem muito produto que hoje você não tem uma distribuição adequada, que é nos interiores. Então a gente começou a se deparar com produtos com valor agregado muito alto e vendendo muito bem no interior, né, interior de São Paulo, no interior do... Ô Cello, mas vocês eram recebidos pelas marcas? Ligava o Agolfo lá com 22, você com 19, falava assim, olha, eu sou o Cello, eu vou junto com a Golpe aí, a gente quer bater um papo com vocês. Como é que era isso? Não, tem umas histórias engraçadas que... crédito, por exemplo. Né? Vamos comprar, gostamos de um produto, vamos comprar a coleção X milhões. E aí o cara do financeiro olhava e falava, meu, peraí, esses caras são uma porta só, é um online.
se o cara não me pagar, o que eu vou pegar dele? É um site só? O cara não tem nada físico, o cara não tem nada palpável. E aí a gente fala, não, e mostrava números, crescimento, enfim. Foi bem difícil, então assim, foi bastante persistência. Mas isso depois que já estava avançado, né? Já um pouco mais avançado. A questão do produto, a gente não conseguia escolher o que a gente queria. Então, a gente olhava a vitrine da World Tennis e a gente falava, a gente quer vender aquele produto, né? De determinada marca. Aí eles falavam, esse você não tem acesso. Então, por quê? E aí rolava toda aquela... Então, eles vinham com as malinhas para escolher o que sobrava. A gente não tinha como escolher. Abria na caçamba, né? Abria colocava na caçamba da Ranger do Agop, falava, ó, você tem meia dúzia aqui, é o que você pode comprar. Falei, a gente quer comprar aquele você não pode. Então isso demorou para poder... Legal. Tem uma coisa interessante aqui, que é assim, quem não conhece muito, eu também não conhecia, não que eu conheça muito agora, mas o que eu aprendi está aqui, é que quando você é um comprador e vai comprar das marcas, você consegue ter maior oferta, cardápio de ofertas, se você tem maior número de lojas, então maior número de CNPJs, e de acordo com o seu tamanho. Então isso aqui que eles estão colocando, na verdade eles não tinham acesso a nada, né? Era basicamente o que sobrava no fundo de uma caminhonete, né? Quando vocês perceberam que quando foi que vocês perceberam que essa opção de internet estava se tornando uma coisa que poderia vir a ser a Netshoes no futuro? 2006 aconteceu um episódio, inclusive acho que você colocou no livro, aconteceu um episódio duplo que mudou um pouco da vida, né? O Mackenzie, a Santa Casa era dona do imóvel que a gente estava, a Netshoes estava presente ali na Maria Antônia e tinham mais 5 lojas dentro de academia, só para lembrar, a Netfit aqui, que é bem lembrado. Com um computador a gente colocava dentro daquelas lojas de academia, que sabe aquelas tiazinhas que estão vendendo roupa de mulher dentro da academia? A gente limou aquilo, colocamos ali um computador, e com o computador as pessoas escolhiam os produtos e no dia seguinte os produtos estavam lá para eles poderem comprar ou até levar para casa ou até entregar em casa. A gente já usava um pouco desses totens e tal, o pessoal está colocando hoje, a gente já tinha colocado isso em 2003 nas academias. Mas a loja principal era a Maria Antônia, que servia do estoque e tudo. E um dia chegou uma carta falando, olha, vai ser vendida a Maria Antônia. Aí falou, bom, e agora? Bom, agora vocês têm que sair. Ou vocês compram ou vocês saem. Eu, quanto custa? 2 milhões. Então a gente sai. Simples assim, né, cara? 2 milhões. E aí, o Agop foi um dia numa audiência com meu tio, e meu tio mega advogado e tal. Chegou lá, não, fica tranquilo, a gente vai conseguir 5 anos aqui. O juiz virou para ele e falou, olhou bem para o Agop e falou, olha, vamos chegar num acordo que alguém vai perder aqui. Aí nisso o Agop sentiu e falou, acho que eu vou perder. Detalhe, só um parênteses nessa história, é que o reitor do Mackenzie na época era o vice-governador. Um pequeno parente. Exato. Então assim, era essa indireta, meio indireta do juiz. Acho que alguém aqui vai sair perdendo na mesa. Eu olhava para o Agop assim, né? Aí o Agop falou, bom, tem uma proposta aqui, fechamos um acordo que deu 1 ano e meio para nós, 2 anos, 20 meses. E aí a gente falou, bom, já que vai fechar, já vamos organizar tudo e vamos virar online. E já que vai fechar e vai virar online, vamos virar esporte. Porque o Brasil é um país muito grande, continental. O Brasil não tem oferta de produto nas cidades, como o Thiago comentou. Cidades muito afastadas, eu tenho um amigo meu que mora em São Carlos, só tem hambúrguer gigante naquela cidade, entendeu? Você quer comprar um tênis decente lá, você não acha. Então, o que acontece? A gente percebeu que o tênis, o artigo esportivo era muito mais desejado que o sapato comum, e nós tomamos essas 2 decisões. Já que vai mudar, muda para um lugar maior e vamos formar o e-commerce de vez. Bacana. E nessa hora também vocês estavam num processo de mudar, sair da Maria Antônia, achar um outro lugar, achar um outro estoque também estava crescendo, era tudo meio caótico, né? O que vocês lembram dessa fase, Márcio Michelo? Abriu um CD da Armênia, de 800 metros quadrados, nosso primeiro CD. Mas vocês dormiam? Essa é a pergunta. Vocês vendiam de manhã e ficavam levando caixa de um lugar para outro? A gente não dorme até hoje, esse é o ponto. Agora é um pouquinho ainda. Um pouquinho. Dormia menos na época.
Mas não tinha problema também. Engraçado isso, né, cara? Você tava Faltou numa 2 live. turnos, eu chegava cedo e saía tarde. E vocês chegavam cedo e Não, saiam aí tarde. chegou um momento que... É isso aí. Só voltando um pouco essa questão do... Aí abriu esse armazém, a gente compartilhava estoque, eu fiquei na Maria Antônia, a gente entregou o ponto em março de 2007. Então eu fiquei até o encerramento, o Cello foi para esse armazém. Nessa época, também um pouco antes de tomar a decisão, a gente já via a potência que era o e-commerce. Eu lembro que o Márcio, as transações com cartão de crédito era engraçado, não era igual hoje. Ele usava a maquininha da loja física para poder passar as compras. Então, ele chegava com essas folhas sulfites, cada uma um pedido. E, cara, a gente via a potência que aquilo ia. E ele ficava digitando os cartões de crédito. Conforme passando, ele grampeava, entregava para o Cello ir para o estoque, coletar o produto, embalar e mandar. E despachar. Então, juntou tudo isso para poder tomar essa decisão. Entender que o mercado online estava prosperando muito e a questão da Maria Antônia. O legal da Armênia é do meu padrinho, né? Então eu cheguei lá e eu falei para ele, nossa, padrinho, é muito grande esse lugar. Né? Porque a gente estava acostumado com a Maria Antônia, 150 metros, chegou lá 800 metros, 2 lajes e tal. Passou 6 meses, tinha sapato no banheiro. Ninguém conseguia mais andar naquele lugar e ficou caótico também. O correio ia lá primeiro com perua, depois ele entrou com furgão e foi aumentando. Aí nós criamos nosso sistema mega de segurança, porque o medo maior era de assalto, era uma rua escura. Essa é uma parte interessante também. Alô. Dá para ouvir? Essa questão de como a Netshoes começou a ter problemas de segurança à medida que foi entrando no esporte. Quando era calçados femininos, não é que não tinha, mas era muito menos de como começou a acontecer, né? Mas eu queria saber um pouco como é que vocês não trabalharam essa questão do crescimento sem surtar? Bom, o sem surtar é uma opinião sua, né? Depois aqui a gente pode fazer uma enquete aqui, mas a gente sempre olhava para frente, Zé. Sempre olhava para frente, não olhava para trás, não ficava resmungando do dia passado, né? Então, esse olhar para frente, colocando, sempre entendia o que tinha acontecido, falando, nossa, mas hoje nós tivemos problema aqui, tá bom, vamos dar um jeito de matar o problema na raiz, na origem, porque amanhã vai ter mais pedido. A gente sabia que os pedidos iam aumentar. Então você tinha que estar se preparando sempre, e isso a gente continua até hoje fazendo isso na Netshoes. E agora um processo de aprendizado, acho que o microfone está com teto, mais que eu falo. Um processo de aprendizado intenso, né? Porque vocês trabalhavam numa coisa que não existia. O Agolpe fala muito isso da dificuldade de trazer gente para dentro e ensinar aquilo que vocês estavam aprendendo. Então vocês nem tinham tido tempo de aprender direito e já estavam tendo que trabalhar essas questões que apareciam. Tinha muita coisa que a gente tinha ideias e a gente não conseguia pegar nenhum exemplo. Né? Então a gente vinha com algumas ideias, algumas novidades. Que tipo de ideia, Thiago? Não, assim, um ponto que o Marcinho colocou da descrição. Uma coisa tão simples que hoje você consegue a descrição de produto em todos os lugares, você não tinha como conseguir essa informação. Então você tinha que realmente às vezes tinha umas enquetes, né? Isso aqui é azul escuro, azul marinho, aí começava a pintar umas cores meio nada a ver. E a marca tinha isso, né? Ou seja, quando ela construiu o produto, alguém sabia se aquilo era cor de jacaré ou cor de cobra, mas ninguém contava pra gente. Tinha uma questão das fotos também, né? Porque vocês começaram a improvisar primeiro na caixa de sapato, depois foi aperfeiçoando. Eu lembro do episódio, o Marcinho tinha um parceiro na Maria Antônia, na frente tinha uma praça de alimentação, e aí para definir os fretes. Aí pegamos algumas caixas de sapato, vamos pegar o tênis XPTO. Aí eu pegava lá do 34 a 39, a grade completa, e aí com todo o cuidado para atravessar a rua, o cara não olhar o produto, enfim. A gente pediu licença para o Amor aos Pedaços, né? O japonês é o Amor aos Pedaços. Ficava amiguinha, pesando. Pesando na balança do Amor aos Pedaços, para definir frete, enfim, todos os detalhes. E aí vinha uma pranchetinha, né? O Márcio com todos os detalhezinhos, ó, tá aqui, ó, isso aqui, enfim. Tem outras coisas, por exemplo, personalização de produto também. Quando a gente falava de personalização de produto, era algo que não existia.
Então a gente desbravava. Para quem não entende, Thiago, dá um exemplo, porque personalização de produto hoje também é uma coisa que você consegue ver, mas quando vocês começaram a trabalhar isso, do que a gente está falando? Então, vamos pegar um exemplo mais fácil, né? Camisa de futebol, por exemplo. Foi até uma mudança até do comportamento da indústria. Antes você comprava a camisa de clube, aí, enfim, na época, o Palmeiras tinha o Edmundo número 7. Então você ia lá na Adidas para comprar a camisa, ele já vendia com o número 7. E a gente, com a informação que a gente já há um tempo já com mais base, a gente identificou uma oportunidade de os clientes queriam colocar o nome dele. Então ele não queria comprar a camisa do jogador, ele queria colocar o nome dele, que é um pouco diferente do que acontece lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo. Então a gente viu essa oportunidade de teve que desenvolver fornecedor para fazer o adesivo, que a gente queria fazer exatamente igual o que o jogador usa, e era muito difícil fazer no começo, a ponto de, vendeu lá um cara Marcelo, então você pegava o M, colocava o A, colocava o R, aí via se estava adequado ou não, centralizado ou não, enfim, era tudo que a gente buscava de diferenciação, a gente queria realmente causar uma experiência incrível para o consumidor, então a gente sempre pensava em coisas novas. E, enfim, E tem um dado interessante também que eu queria falar, a questão de conquistas, né? Você comentou lá a Netshoes esperava entrar dinheiro, né? Entrava cartão, não dava, mas esperava entrar dinheiro para sair correndo e lá no correio para entregar, né? Para despachar a mercadoria. Era engraçado que às vezes fechava pedido às 4 da tarde e o Márcio falava, sai correndo porque, tem que entregar para o cliente receber no dia seguinte. E aí uma conquista foi quando a gente fechou o primeiro contrato com o Correios e ele ia buscar com uma motoboy com a caçambinha lá e a gente colocava lá 2 pedidos, 3 pedidos. E assim, isso me marcou demais, porque assim, eu fiquei muito feliz quando eu liguei para os Correios e falei, hoje tem pedido, mas não manda moto, me manda uma Fiorino porque não cabe na moto. Era, 7 pedidos, 8 pedidos. E isso aí até hoje marcou porque realmente foi um puta salto, cara. Uma moto para uma Fiorino. Exato. E me diz uma coisa, tocada pela Netshoes, aí depois tem outras, né? O São Paulo, Palmeiras, o Vasco, são 8 no total, fechou mais. O Nando também está aqui, o GB, 10 anos atrás, eles começaram isso num papo de botequim com a Gopo, e rolava muito esses papos, não porque a gente ia muito no botequim, mas que era o tempo que a gente tinha para encontrar alguns amigos e também fazer negócio. E eles começaram com a história de os clubes não fazem nada, por que não? A Netshoes não pode criar um site para eles, uma vez que vocês já vendem os produtos. E a parceria está até hoje, são 10 anos de parceria com o Nando, com o GB. E até hoje a Netshoes vem expandindo, acabamos de subir a loja da Chapecoense agora também. A gente vem contribuindo bastante aí para a amplitude do esporte. Teve a oportunidade de se aproximar dos atletas, dos ídolos lá, tem um episódio da camisa do Ronaldo lá, quer contar? Isso foi engraçado, né? O Ronaldo Fenômeno, na época foi quando a Nike lançou a camisa roxa, e aí ele foi se apresentar, só que ele estava, né, na época quando ele começou, ele estava um pouco acima do peso, né? Vamos chamar assim, um pouco acima do peso. E a Nike entrou em contato com a gente, na época foi com a Gopo, falando, estou olhando meu estoque aqui e eu só tenho a G, eu não tenho a GG. E a G ficou muito apertada. E eu preciso, o cara vai se apresentar agora à noite, eu preciso que vocês entreguem a camisa. Não, tudo bem, a gente entrega. Então, mas manda personalizada, 9 Ronaldo, e manda a GG, e eu sei que você tem a extra GG. Manda as duas só para te garantir, para não ter problema. E aí a gente saiu correndo para fazer a personalização, na época eu já estava lá na Argos, em 2009, a gente mandou o motoboy buscar e tal, e aí foi quando o Ronaldo se apresentou Claro que o Thiago tirou vantagem disso, a Netshoes foi a primeira loja no país a vender Ronaldo 9. E nós ficamos uma semana, só nós vendemos, batemos todos os recordes de venda, porque é a única loja que tinha Ronaldo 9 no estoque. Bacana. Gente, a gente está se aproximando do final aqui, então se alguém tiver pergunta, quiser dividir aqui com eles, é hora de aproveitar aí o microfone. Se não, eu vou pular para a próxima questão, e eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi a evolução de vocês, como que vocês começaram a entrar em outras categorias, porque o esporte sempre foi, o futebol sempre foi a grande história da Netshoes, mas em um determinado momento vocês começaram a abrir outras frentes.
Como é que foi esse processo? É natural, a Netshoes ela vende esporte, né? E aí algum dia o Cello e o Augusto chegaram para mim e falaram assim: o que você entende sobre esporte? Eles não gostaram da resposta, mas eu falei: é tudo que não é social. Eu entendo assim. Então tá bom, então suplemento, uma calça jeans, o raio da calça jeans. A calça jeans é o quê, né? Para mim ela é esporte, ela não é social. Então com isso a gente começou a abrir novas categorias, e hoje a Netshoes ela vende realmente, são mais de 140 mil, não, a Netshoes em torno de 100 mil, né? 100 mil produtos no site, o que a gente chama de esporte, e eu também acho que é esporte, o Cello também acha que é esporte. E a gente todos os produtos estão hoje disponíveis no site. São mais de 29 categorias, né, na Netshoes. E aí era o que o Márcio comentou. Ele falava muito: cliente pensou em esporte, ele tem que achar o produto na Netshoes. Então a gente teve sempre esse desafio e a gente demandava muito disso da indústria também. A gente rugby não era nada, e a gente sempre demandava a ponto da Netshoes ser o maior vendedor de rugby no Brasil. A gente se tornou referência em vôlei. A referência em vôlei com 10 SKUs, tá? Não era nada, 10 produtinhos, que era o máximo que tinha, que a gente conseguia, e a gente era referência de vôlei no Brasil. Bacana. Tem uma pergunta ali no fundo. Oi, boa noite. Eu queria saber se vocês podiam comentar, dentro do processo de entrega, eventualmente de devolução, quais são as principais dificuldades que a Netshoes tem hoje? Cara, eu posso te dizer que a Netshoes não tem dificuldade hoje na entrega. A dificuldade não é nossa, a dificuldade é do sistema. Nós preparamos muito rápido, em 4 horas, no máximo 4 horas, seu pedido está pronto, embalado, bonitinho. Só que quando ele sai do armazém, ele pega muito trânsito, ele pega inundação, um eventual roubo de carga. Então, essas situações adversas que a gente enfrenta, ou até uma greve, né? Enfim. Então eu diria para você que no mundo perfeito e o Brasil cada vez mais se estruturando de maneira melhor, a tendência é que a entrega também melhore, tá? Mas só um dado: 97% de todos os nossos pedidos são entregues conforme prometidos. Bem diferente de itens grandes, né? A gente não vende nem geladeira nem fogão, porque esse cara para entregar é muito mais difícil. Bacana. Eu queria que vocês fizessem, vamos conduzir para um fechamento aqui, mas o que vocês levaram dessa história, individualmente? Assim, eu sei que a coisa ainda está acontecendo, mas assim, o que ficou para vocês desses últimos 20 anos de Netshoes? Não tem 20 ainda. Mas está quase. 17. Bom, para mim é assim, fazer parte, né, dessa história, dessa empresa que realmente é difícil falar, você até se emociona para falar, mas é um grande privilégio e uma grande honra, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto e realmente construir, conquistar, enfim. A cultura da Netshoes é uma coisa que a gente se identifica muito, e agora também o fato agora que aconteceu recente, referente ao IPO, que é um baita marco, assim. Então você às vezes separar e olhar para trás e falar: nossa, olha a história, olha o que a Netshoes percorreu, e você fazer parte disso é um grande privilégio. E ao mesmo tempo, pela Netshoes ela ser tão dinâmica, tão rápida, a cobrança, você com você mesmo, ela é muito grande. Então, a ponto de todo momento você quer se reinventar, você quer entender mais, se provar mais, enfim, pensar sempre diferente, mas com aquela essência da cultura, da simplicidade que a Netshoes sempre teve lá do começo. Essa questão de poder atender o país inteiro e fazer isso na origem lá do que a gente fez há alguns anos atrás é muito, muito bom. Então, poder prover essa experiência para o consumidor em momentos que ninguém acreditava no que dava para ser feito, né? Que hoje é muito comum. Então, fora a parte profissional que você construiu, de relacionamento, de conhecimento, a gente é testado todos os dias ainda, se cobra muito por isso, por estar desde o começo, é uma responsabilidade grande.
por todas as mudanças que aconteceram, mas é muito prazeroso, é gratificante, assim, a energia que a gente tem é a mesma do primeiro dia. Então, acho que para derrubar isso ainda precisa de muito mais desafio, né? Então, agora esse novo marco, que para nós foi a abertura de capital, então foi uma grande realização, mas também foi um pontapé para um novo início, né? Então, não para nunca, você tem que estar preparado para enfrentar tudo isso. Então, é gratificante, só tenho que agradecer e continuar performando, continuar entregando resultado, continuar olhando novas verticais, novos horizontes, crescendo e botar fogo no mundo, né? Como o chefe fala, vamos pôr fogo no mundo. Agora vai incluir o extintor do lado também, para apagar depois, né? Eu acho que o importante é estar sempre, primeiro, trabalhando com muita ética, muita honestidade, tocando com muita transparência as coisas, né? Então isso é uma coisa que a gente traz desde o início. A escolha certa das pessoas, tanto de novo as pessoas internas quanto as que vão te ajudar de fora. Isso é uma coisa que eu vou levar o resto da minha vida. Então, quando você faz as escolhas certas, e as escolhas estão muito pautadas em pessoas, e a gente tivemos o privilégio de trabalhar com caras incríveis ao longo do caminho. Eu acho que tudo isso é a maior lição, e sempre olhar para frente, né? Não chegar em casa resmungando do que aconteceu, olhar para trás. Acho que todo dia você tem que aprender, entender, levar isso como uma lição e simplesmente se reinventar. Acho que a palavra da Netshoes independente das dificuldades que nós tivermos, você está bem cercado, você tem pessoas fiéis, pessoas leais, que estão comprometidas com o objetivo, o próximo passo fica fácil. E a gente sempre tratou as coisas de maneira fácil, apesar de elas não serem simples. A simplicidade, o simplified goal, que eu costumo dizer aqui, que eu roubei da Nike, é muito importante para a gente continuar tocando a empresa, sempre olhando para frente. Bacana. Gente, eu queria agradecer aos três, dizer que aqui foram algumas passagens de uma história que é grande, então assim, tem que pegar e acompanhar o livro aí. Queria dar um oi para a Gra é a braço direito ali, irmã do Márcio, junto com os outros dois aqui também fez bastante coisa. Então assim, obrigado aí por participarem, estar conosco aqui, a gente parte para fase seguinte aí. Querem deixar um último recado? Só queria agradecer a todo mundo aqui tem um ponto na nossa história, alguns têm um capítulo, alguns têm metade do livro, então assim, eu queria agradecer a maioria, que a grande maioria das pessoas que estão aqui contribuíram muito para a Netshoes atingir onde atingiu, então fica aqui meu agradecimento, de coração. Até os caras estão ali em cima, tem os caras do mal aqui, então eu já identifiquei, mas eu me viro na saída depois. Mas eu queria de verdade agradecer todo mundo, e a gente fez questão aqui de chamar vocês hoje, e não coube todo mundo no livro, eu já queria um livro de 10 edições, a gente parou ele aí em dezembro, foi até 2013 mais ou menos, foi até 2013, então quem sabe aí se a gente trabalhar direito, a gente pode soltar um segundo capítulo, fica a dica aí, tá? Mas só, de novo, agradecendo todo mundo, obrigado de coração. O quê? Ainda não se inscreveu no canal? Inscreve aí. Tá esperando o quê? Abraço, valeu!